Agora, Lucas, agora falando, né, das pessoas que sofrem o racismo, como que isso é atingido do ponto de vista psicológico, né? O racismo acontece, como que ele pode se manifestar em quem sofre o racismo? É importante essa pergunta, Marcela, e a gente pode respondê-la pegando um gancho na pergunta anterior, quando você fala do ódio, né? Esse ódio que está sendo projetado, né, esse ódio que as pessoas racistas projetam sobre as pessoas negras, ele pode ser introjetado. E a pessoa negra passar a desenvolver um afeto de auto-ódio. Quer dizer, esse ódio que vem dirigido a mim, posso acabar introjetando esse ódio e passar a odiar, ter a pele que tenho, odiar ter os traços que tenho, porque ter a pele que tenho, ter os traços que tenho, me coloca em situações de vulnerabilidade, me coloca em situações da iminência de sofrer uma violência, simplesmente por eu ser quem eu sou. Além disso, a experiência da violência racial, em termos de efeitos psíquicos, são muito semelhantes ao que na psicopatologia clássica a gente chamaria do transtorno de estresse pós-traumático. Quando a gente vivencia uma situação da ordem do trauma, em que eu me sinto ameaçado, que a minha integridade física está ameaçada, que a minha vida está em risco, é comum a gente desenvolver, né, sintomas de estresse pós-traumático, como insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, oscilações de humor, tendência ao humor mais deprimido. E esses efeitos, quando a gente atende, por exemplo, no meu consultório, pessoas que passaram por uma situação traumática e desenvolveram o estresse pós-traumático, a gente intervém sobre aqueles sintomas considerando uma situação que já aconteceu, por exemplo, um acidente de carro. Agora, quando a gente vai falar do racismo, a pessoa está com efeitos do estresse pós-traumático, mas o episódio de racismo ele não para de acontecer. Ele se repete, né, como a gente viu com o Vini Júnior, né, que sofreu dezenas de situações de racismo em campo. As situações não são únicas, não são isoladas. E mesmo quando há intervenção, não há garantia de que aquele episódio não vá se repetir. E isso é muito ansiogênico, ou seja, isso produz ansiedade, por vezes, né? Nas pessoas negras, na sua circulação pela cidade, nas suas relações de trabalho, ou até mesmo nas suas relações interpessoais. Ou seja, né, efeitos aí que a própria pessoa que sofre o racismo às vezes nem se dá conta que está sentindo aquilo por conta, né, de reiterados e repetitivos casos de racismo que ela sofre. Agora, Lucas, vamos falar um pouquinho então das crianças, né? Como que os pais, os responsáveis podem educar as crianças para a gente ter aí uma sociedade mais justa, né, digamos assim, e com menos racismo e preconceito? Uma coisa fundamental que a gente não pode esquecer é da Lei 10.639, que é uma lei sancionada em 2003, que estabelece o ensino de arte e cultura afro-brasileira nas escolas. Ainda hoje, ou seja, 20 anos depois do estabelecimento dessa lei, poucas escolas cumprem com essa legislação, com essa orientação pedagógica. E essa orientação pedagógica do ensino de arte e cultura afro-brasileira nas escolas, ela tem um efeito muito importante na educação das nossas crianças, tanto no que se refere à prevenção a situações de racismo no cotidiano escolar, quanto no que se refere à prevenção do desenvolvimento de algum afeto de auto-ódio que, porventura, uma criança negra poderia vir a desenvolver por conta de situações de violência racial vividas desde a tenra infância. Então, um ponto que é fundamental é que as famílias, né, façam esse debate, façam esse enfrentamento também nas escolas. A escola como um espaço de formação, né, a escola como um espaço que deve ser também um espaço de acolhimento para as crianças, precisa expor às crianças a grandiosidade da cultura africana, a grandiosidade das produções intelectuais e culturais afro-brasileiras, né? Tem uma série de autores de literatura infantil, por exemplo, que trabalham com crianças negras como protagonistas das histórias, filmes, desenhos, como que a gente traz, né, as crianças negras para um lugar de protagonismo também e partilha com as crianças brancas a experiência de que estamos ali com as nossas diferenças, partilhando de uma experiência comum, partilhando de uma experiência de igualdade com as nossas diferenças.
Isso é muito importante que o espaço escolar faça. E é muito importante que as famílias, né, individualmente, cada família, também possa, né, se implicar no sentido de que com quais crianças meu filho convive, né? Meu filho convive também com crianças negras? Que tipo de literatura infantil meu filho consome? Meu filho consome literatura infantil que tem crianças negras também como protagonistas? Que tipo de desenhos animados meu filho assiste? A diversidade, ela é muito importante, tanto para o desenvolvimento psíquico e cognitivo das crianças, quanto para a gente poder criar um ambiente harmônico, respeitoso, verdadeiramente igualitário no espaço escolar e, com isso, trabalhar para um futuro, né, diferente em relação à questão racial no Brasil. Perfeito. Lucas Veiga, psicólogo e colunista de Viva Bem. Prazer te conhecer, viu? Volte sempre. Boa tarde. Obrigado, Marcela.